Galera, vamos conversar sobre os marcadores séricos tumorais? Olha, tema extremamente polêmico. Na época em que eles surgiram, que eles foram descobertos, foi um boom, foi uma explosão de uso inadequado desse tipo de exame. Assim, o que eu quero com vocês nessas aulas, é mostrar o que deveria se esperar de um bom marcador sérico tumoral e o que de fato a gente tem. Eu vou falar sobre os principais marcadores séricos tumorais e a aplicabilidade deles, ressaltando principalmente para que eles não servem, tá? Que eu vejo que é um dos maiores problemas hoje em dia na aplicação dos marcadores séricos tumorais. As pessoas acham que qualquer elevação de marcador sérico tumoral é igual a câncer, causa um desespero para o paciente, um desespero para o médico, encaminha para o onco. Então, quer dizer, muito cuidado na hora de solicitar e de avaliar os marcadores séricos tumorais, tá bem? Dos marcadores séricos tumorais, a gente tem várias classes de marcadores, que podem ser hormônios, enzimas, proteínas, glicoproteínas, receptores. Por exemplo, nos hormônios, a gente tem a gonotrofina coriônica, a calcitonina, a gastrina, a prolactina. Repara, são substâncias que são produzidas normalmente pelo corpo, mas que quando são produzidas por tumores, elas ganham em proporções muito maiores do que no indivíduo normal. Enzimas como a fosfatase ácida, a fosfatase alcalina, o PSA, que é o antígeno prostático, as proteínas e glicoproteínas como o CA125, CA15.3, CA19.9, a tireoglobulina, que é também produzida em condições normais, a beta-2 microglobulina, os antígenos fetais, como o antígeno carcinoembrionário, como a alfa-fetoproteína, e os receptores, como o ER, o receptor de estrogênio, de progesterona. Esses são os marcadores que, como eu falei para vocês, podem ser proteínas normais, podem ser glicoproteínas presentes no corpo normalmente, podem ser enzimas que estão presentes normalmente e que só tem a sua produção muito aumentada quando elas são produzidas por tumores, tá? Bom, existem muitas limitações no uso dos biomarcadores do câncer. Isso porque, pessoal, o marcador ideal do câncer, aquele marcador que me diria com certeza que aquilo se trata de neoplasia, ele tem que reunir várias características. São elas, ele tem que ser específico para um tipo de câncer, isso a gente vai ver que é extremamente difícil. Geralmente, os marcadores tumorais, eles podem ser encontrados em vários tipos de câncer. O CEA, por exemplo, que é um antígeno carcinoembrionário, ele pode ser encontrado em câncer de cólon, ele pode ser encontrado em câncer de tireoide, pode ser encontrado em câncer de pulmão. Eles têm que ter valores que se relacionem com o tamanho do tumor. Para ele ser um marcador ideal, ia ser ótimo se eu colhesse o sangue do paciente e visse, veja, o exame está no nível tal, isso quer dizer que eu tenho um tumor de mais ou menos tantos centímetros. Isso me ajudaria, inclusive, a indicar um procedimento cirúrgico ou não, a fazer um estadiamento em relação ao tamanho do tumor, aquele TNM, lembra? Então seria ótimo se os marcadores do câncer pudessem correlacionar-se ao tamanho do tumor. Então, quanto mais alto o marcador, maior é o tumor. Isso seria ótimo. Se o meu marcador também tivesse uma meia-vida curta, veja, tratei o câncer e ele logo caiu, perfeito, porque, poxa, não serve para mim um marcador que fique anos e anos e anos presente na circulação mesmo após o tratamento. Se eu quiser fazer monitorização de resposta ao tratamento, o ideal é que a meia-vida dele seja curta. Ele tem que ser barato, claro, não adianta pegar um exame extremamente caro, ainda mais se a gente pensar em políticas públicas de saúde. O ideal é que fosse um exame que pudesse ser aplicado em serviços públicos de saúde. E o ideal também seria se ele tivesse sensibilidade a variações pequenas de tamanho do tumor ou até mesmo recidivas. Olha, o tumor aumentou um pouquinho, ele voltou a proliferar um pouquinho à toa e o marcador já estourou, então eu já tenho como ver precocemente se esse tumor voltou à ativa, se eu devo retratar esse paciente. Então, essas são as características, olha, que seriam todas aquelas que estariam contidas num marcador tumoral ideal. Para eu ter um marcador perfeito, ele teria que ter todas essas características aqui. E qual que é o marcador tumoral hoje em dia que reúne todas essas características? Prepara agora, não esquece a hora de decorar. Não existe. Olha que lindo, olha que maravilhoso, gente. Infelizmente, esse marcador não existe.
A gente não tem, hoje em dia, um marcador sérico tumoral que consiga reunir todas essas características que eu mostrei para vocês. Infelizmente, a gente tem sim marcadores que são um pouco mais específicos, mas não tanto para um tipo de câncer. A gente tem alguns que se relacionam com o tamanho do tumor, alguns que são mais baratos que os outros, mas nenhum dos nossos marcadores tumorais disponíveis hoje tem todas essas características aqui que qualificariam como um marcador ideal para o câncer, tanto para diagnóstico, quanto para prognóstico, quanto para segmento e tudo mais. Ainda, gente, um conceito importante que eu quero que vocês tirem dessa aula, além de que não existe marcador tumoral ideal, é de que os marcadores tumorais não devem ser solicitados como exame de rotina. Gente, pelo amor de Deus, eu não quero ver ninguém pedindo marcador tumoral de rotina. Ah, vamos só ver se está aumentado. Não, isso não existe. Marcador tumoral aumenta em situações de benignidade. Marcador tumoral pode... Gente, tem marcador tumoral que aumenta se o paciente é tabagista. Então, pelo amor de Deus, não vai pagar caro por esse exame ou onerar o sistema público de saúde por causa desse exame. Não vai estressar o paciente por causa de um exame que não vai ter nenhuma aplicabilidade. Imagina se você pega um marcador tumoral positivo, daí tu começa a querer investigar o paciente. Aí você tomografa o paciente, faz contraste, faz injúria renal por contraste. Gente, para. Marcador tumoral não se presta a exame de rotina, não se presta a fazer um check-up, vamos só ver se está aumentado. Isso não existe. O marcador tumoral ele é aplicado em condições que você já sabe que o paciente tem o tumor, ou você tem uma suspeição muito alta de que ele tem aquele câncer, e o marcador vai te ajudar a chegar a um diagnóstico que você já presumiu. E mesmo assim, poucos são os marcadores tumorais que se aplicam a esse quadro de diagnóstico presumido, beleza? Então, não vai pedir marcador tumoral de rotina. Dito isso, os únicos marcadores tumorais que você pode pedir numa neoplasia de sítio indeterminado, e aqui repara, ó, falei que o doente tem neoplasia, tá bom? Não tô falando que é pra você investigar a neoplasia, não. O paciente, eu não sei de onde está vindo essa neoplasia, mas eu sei que ele existe. Os únicos que estão validados para eu solicitar, mesmo sem saber qual é a neoplasia que o doente tem, são alfa-fetoproteína, o beta-HCG e o PSA. São esses os únicos que eu posso pedir sem saber qual é o câncer, mas sabendo que o doente tem câncer, para me ajudar a dizer qual pode ser o câncer que ele tem. Ainda tem alguns oncologistas que advogam que o CA-125 pode ser usado para avaliar se o paciente tem ou não tem um carcinoma de ovário, um carcinoma epidermoide de ovário. Tem alguns especialistas que usam o CA-125 para essa finalidade, mas isso já é uma opinião de especialista, tá bom? O que vocês têm que saber é que eles não devem ser solicitados como exame de rotina e que os que podem ser solicitados para neoplasia de sítio primário indefinidos, validados pela literatura, são só esses três. O resto é mais off-label.